Fala rapaziada, beleza? Aula 6 aqui no nosso curso de Química preparatório para ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no nosso curso e dono do canal. E nessa aula 6 a gente vai ver um caso particular de junção de substâncias. Até agora, as substâncias que a gente juntavam geravam reações químicas e a formação de substâncias novas. A gente vai ver agora casos específicos que essa junção de substâncias não vai gerar substâncias novas. Esse caso se chama mistura. As misturas elas são uma parte importantíssima da química que a gente usa o tempo todo. E a gente vai aprender um pouco a lidar com conceitos dela. No caso, a gente vai ver como termos densidade, concentração, título e porcentagem de massa. Se você está no segundo ano, provavelmente, se você não viu, você vai ver isso. Então, essa aula aqui é uma aula bastante importante para quem está nessa parte, e principalmente porque tem algumas fórmulas que, se você ver de um modo mais simplificado, elas não são assim tão difíceis. Primeiro, se você achou o conceito de misturas de substâncias estranho na sua aula, você não precisa ficar assustado, muita gente acha isso. Mas na verdade o conceito de mistura é uma coisa até que intuitiva pra gente. A gente lida com misturas o tempo inteiro no nosso dia a dia. Você já fez suco em pó? Já lavou seu cabelo com shampoo, condicionador? Já usou qualquer coisa de aço em casa? Então você já usou misturas. Falta você saber como que elas funcionam. Só que primeiro, para definir o que é uma mistura, eu tenho que definir o que é uma não mistura. Ou no caso, o que é uma substância pura. Substância pura é toda aquela que não tem variedade na composição. A composição dela é única, ela é composta de apenas um tipo de partícula. Por exemplo, se você compra uma garrafa d'água ou enche um copo de água, a água que está lá dentro, ela não tem variedade de composição. Ela vai ser só composta de H2O. Só isso. E como só tem um tipo de partícula ali na composição, ela é uma substância pura. E as substâncias puras, assim como qualquer outra coisa, qualquer outro objeto do universo, tem uma característica muito importante chamada densidade. A densidade ela é basicamente o grau de empacotamento das coisas, vamos dizer assim. Ela vai ver a quantidade de espaços vazios que eu tenho ali. Quanto mais espaços vazios eu tiver, menos denso eu vou ser. Ou seja, quanto mais espaços sem partículas eu tenho naquela região, menos denso aquele objeto vai ser. Por exemplo, vamos ver aqui o caso de duas substâncias. A substância roxa e a azul. As partículas da substância roxa são pequenas. A gente tem 4 delas e você consegue ver que há muitos espaços vazios. No caso da substância azul, a gente tem também 4 partículas, só que elas são muito maiores. A quantidade de espaços vazios na substância azul é bem menor. Tem pouquíssimos espaços vazios comparado com a substância roxa. Isso quer dizer que a substância roxa, a substância representada pelas bolinhas roxas, vai ser muito menos densa do que a da substância azul. Provavelmente a substância azul vai ser uma substância muito densa, enquanto a substância roxa vai ser uma substância pouco densa. E como que a gente consegue pegar essa ideia de espaço vazio, quantidade, e transformar numa conta? A quantidade de alguma coisa, ser medida em bolinhas, não é muito intuitivo e não é muito fácil de usar. Não dá para ficar contando quantas partículas tem no dedo, a gente viu isso na aula de mol. E a questão do volume também é complicada. A questão do espaço é complicado, porque eu não tenho como ver as coisas em caixas toda hora. As coisas têm formatos diferentes. Como é que eu aplico isso de uma maneira geral? A quantidade, isso é uma coisa que a gente faz todo dia, por bem dizer, pode ser descrita pela massa da coisa, quantos gramas tem daquilo. E o espaço ocupado pode ser descrito pelo volume. No caso da água, qual que é o volume que a água ocupa? 1 litro, 2 litros, 100 ml? Essa é a ideia geral. Porque nos dois casos, eu tenho 4 partículas de cada coisa. Mas, devido ao fato das partículas da substância azul serem maiores, eu posso afirmar que elas vão ser mais pesadas do que as substâncias da partícula roxa. Isso quer dizer que a massa total da substância azul vai ser maior. E no caso, elas estão compartilhando o mesmo volume. Então, mantendo o volume igual, que é essa caixa, e aumentando a massa, eu consigo concluir matematicamente que a substância azul vai ser mais densa porque a massa dela vai ser maior.
naquele volume. E como que a gente pode fechar isso numa fórmula de modo geral? A relação vai ser basicamente: essa massa que eu tenho está ocupando que volume? Traduzir isso para matemática é fazer uma divisão. Massa dividido por volume, né? Massa da substância dividido pelo volume da substância. A massa da substância é medida em gramas. 100 gramas, 200 gramas, 1000 gramas. E o volume da substância, ocupado pela substância, é medido em litros. Então a gente teria como fórmula final densidade, que é igual a D, vai ser igual a massa da substância, que eu estou escrevendo como M substância, dividido pelo volume da substância, que eu estou escrevendo como V substância. Massa descrita em gramas, dividido por volume descrito em litros. Logo, a gente mede a densidade em grama por litro. Geralmente, tá? Você pode botar miligrama por litro, quilo por litro, você escolhe. Então, o que é uma mistura? Mistura é basicamente a junção de duas ou mais substâncias, sempre envolvendo reações químicas. E esse é o ponto importante. É isso que diferencia essa aula das aulas de reação química. Nas aulas de reação química, a gente viu casos em que substâncias se juntavam, reagiam e formavam coisas novas. Eu tinha transformações químicas, né? Eu formava coisas novas, eu formava substâncias novas. No caso de mistura simples, não. Misturas de modo geral, né? No caso de misturas, como a gente está falando até agora, elas não vão gerar substâncias novas. Por exemplo, vamos supor que você ouve o conselho da sua avó, está meio nervoso, e ela te fala para tomar água com açúcar, porque isso diminui a ansiedade e o nervosismo. Quando a gente mistura água com açúcar, a gente está fazendo substâncias novas, a gente está produzindo coisas novas? E a resposta é não. A gente começa com água e açúcar, e a gente termina com água e açúcar. Mesmo que algumas características tenham mudado como o gosto, os compostos envolvidos, água e açúcar, não mudaram do começo para o final do processo. E isso a gente entra num ponto importante porque toda essa infinidade de possibilidades de misturas podem ser resumidas em dois tipos: misturas homogêneas e heterogêneas. O que é isso exatamente? Esse termo parece ser difícil, mas na verdade ele é relativamente simples quando a gente olha o que está acontecendo. Vamos pegar um caso de mistura heterogênea: água, óleo e areia. A mistura da direita. A gente consegue ver exatamente onde uma coisa começa e outra termina, né? Está muito bem dividido. Onde está o óleo, onde está a água e onde está a areia. Essa divisão clara de onde uma coisa começa e outra termina, porque afinal de contas não estão se misturando muito bem, como a gente pode ver, é chamado de fase. Misturas heterogêneas têm duas ou mais fases. No caso aqui do nosso exemplo de água, óleo e areia, tem três fases, né? A fase da areia, a fase da água e a fase do óleo. Isso não acontece numa mistura homogênea. Se a gente pegar um pouco de açúcar e misturar, no final do processo a gente vai ter uma água tão limpa quanto antes, porque o açúcar se mistura muito bem. E como ele se mistura muito bem, eu não consigo ver uma diferença de fases, né? Eu não consigo ver as fases que na mistura heterogênea. Eu não consigo falar onde o açúcar está e onde a água está nessa divisão. Quando eu tenho esse espalhamento, no caso do açúcar, muito forte na água, eu consigo uma mistura homogênea. Uma mistura que só tem uma fase. Então eu não consigo diferenciar onde está cada substância. E o que é uma fase? O que resulta numa fase? O que a água está fazendo com o açúcar? Essa é a pergunta principal. A água basicamente está separando o açúcar, né? As partículas de açúcar. A gente vai lembrar aqui, ó, o açúcar é um pó, né? Açúcar de cozinha normal. Tem partículas grandes, né? A gente consegue ver, consegue tocar. E a água está separando isso em partículas menores. E ela é tão boa nisso, em separar essas partículas, que ela consegue separar o açúcar em partículas minúsculas. Partículas tão pequenas que elas conseguem se espalhar muito bem ao longo de todo o líquido. Quando isso acontece, e esse é o caso representado pela figura da esquerda, eu vou ter uma mistura homogênea. A mistura homogênea nada mais é do que a água, no caso, conseguindo separar o açúcar em partículas tão pequenas que vão se espalhar pelo líquido e eu não vou conseguir ter diferença entre uma coisa e a outra. Eu não consigo ver onde está o açúcar e onde está a água, né? Eu não consigo ter essa divisão. E vamos supor que, no caso, o açúcar não fosse tão solúvel, né? O açúcar não fosse tão bem dissolvido na água.
Nesse caso, a água até ia tentar se separar, né? Ia conseguir separar em certo grau, numa certa extensão, ou numa certa intensidade. Só que mesmo assim as partículas iam continuar muito grandes. Se as partículas continuam muito grandes, elas vão ter uma tendência a se juntar. E nisso que elas se juntam, a gente começa a ter essa percepção de diferença de onde tem açúcar e de onde tem água. O resultado desse processo está representado pela imagem da direita. E aí a gente chega numa mistura heterogênea, que nem essa daqui de água, óleo e areia. No caso, eles estão tentando interagir, estão tentando se misturar, só que eles não conseguem se separar em partículas cada vez menores para ter uma coisa única, que nem na mistura de água e açúcar. E esse é o ponto principal. A fase é simplesmente o resultado do tamanho dessas partículas. E partículas muito pequenas, espalhadas pelo líquido, vão formar fases únicas, ou uma só fase. Misturas homogêneas, que vai ser um foco muito grande nosso ao longo de todo o curso de Química, também podem ser chamadas de soluções. Então, no nosso caso da mistura de água com açúcar, essa mistura homogênea de água com açúcar, que só tem uma fase, ela pode ser classificada, pode ser chamada como uma solução de açúcar em água, ou só uma solução de açúcar. Mas a água consegue dissolver todo o açúcar que a gente quer? Se você já botou açúcar em café ou na própria água pura, você vai ver que vai ter uma hora que o açúcar vai começar a ir para o fundo, né? Por que isso acontece? A água, na verdade, e não só a água, líquidos de modo geral, né? Eles têm uma capacidade máxima de conseguir separar as coisas em partículas muito pequenas. É como se você tentasse colocar coisas numa mochila. Chega uma hora que essa mochila fica lotada de coisa. Não tem mais espaço para alocar mais nenhum objeto ali. Você não tem mais espaço para colocar nada, para guardar nada. E qualquer coisa que você coloque vai cair para fora. Com a água e açúcar acontece mais ou menos a mesma coisa. Você vai colocando, a água tem espaço para separar essas partículas, né, para espalhar essas partículas. Vai chegar uma hora que você colocou tanto açúcar que todo o espaço que tinha está ocupado. E tudo aquilo que você coloca a mais não vai ter espaço para ser alocado e ser distribuído. E nesse caso a gente vai cair na figura aqui na imagem da direita. Como a água não consegue separar, eu não consigo mais ter partículas pequenas, como na esquerda, né, nas misturas homogêneas. Eu vou ter partículas grandes. Nesse caso, o açúcar que eu coloco a mais não vai ser dissolvido na água. Isso tem um número, tá? Não é só basicamente cabe muito ou cabe pouco. Isso tem um número, tá? Eu consigo saber exatamente quanto eu posso colocar. E o nome desse número é o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade me fala a quantidade, no caso de açúcar, que eu posso colocar em uma quantidade de água em uma certa temperatura. No caso do açúcar em água, a 20 graus Celsius, eu consigo colocar no máximo 33 gramas de açúcar em 100 ml de água. Ou, se você quiser, 330 gramas de açúcar em 1 litro de água, né? 1000 ml de água. E por que eu falei tanto da temperatura? A gente tem que lembrar que essas partículas grandonas elas estão interagindo, né? Estão grudadas. Aumentar a temperatura é dar energia para que essas partículas se separem. E essas partículas se separando, eu facilito, vamos dizer assim, o trabalho da água de conseguir distribuir elas ao longo do líquido. Logo, quando eu esquento, eu promovo melhor essa separação e, por isso, esse espalhamento acontece de forma mais eficiente. E isso vai levar, lógico, a uma maior solubilidade. Eu vou conseguir ter mais espaços, vamos dizer assim, para conseguir alocar novas partículas de açúcar. E por isso eu consigo colocar mais açúcar. Qualquer pessoa que botou, sei lá, leite com chocolate, né, e botou no micro-ondas para esquentar, sabe que você consegue dissolver muito mais achocolatado no leite quente que no leite frio. Essa é uma coisa até que intuitiva, uma coisa que a gente vê no dia a dia. Só que agora a gente tem um número que faz isso pra gente. E já que a gente está falando de números, como que eu posso saber exatamente quanto açúcar eu tenho ali? Então eu tenho uma solução de açúcar em água, mas eu tenho muito açúcar nessa solução, tenho pouco açúcar nessa solução. Será que tem alguma coisa que me fala, assim como o coeficiente de solubilidade fala o quanto que eu posso colocar de açúcar, o quanto aquela solução tem do que eu estou colocando?
Será que tem algum jeito de eu saber o quanto exatamente está ali, naquela quantidade de solução de açúcar? Do mesmo jeito que a gente fez com a densidade, a gente vai primeiro fazer o raciocínio para depois se transformar em conta. No caso, a gente está interessado no seguinte: no todo, né? Nesse todo que é a solução de água com açúcar. O quanto que é só açúcar? Quanto que eu tenho de açúcar ali? No fundo, a gente está fazendo uma relação entre quantidades, né? A quantidade de açúcar e a quantidade de solução. Desse todo de solução, tanto de açúcar. A gente pode traduzir isso de novo com a divisão. Essa relação de quantidade, do mesmo jeito que a gente fez com a densidade, vai ser a quantidade de açúcar em relação à quantidade de solução. Ou, se você quiser, quantidade de açúcar dividido pela quantidade de solução. Como que eu posso expressar essas quantidades, né? Quantidade de açúcar, quantidade de água, de solução, como que eu posso fazer isso? De novo, a gente pode usar o que a gente já sabe, o que a gente acabou de ver. No caso da nossa solução aqui, a gente está colocando um sólido num líquido, né? Açúcar em água. No caso, o açúcar é um sólido e a solução final, que é a água com açúcar, é um líquido. O sólido é melhor medido em gramas, né? Gramas de alguma coisa. E um líquido é melhor medido em volume, né? Quantos litros daquela solução eu tenho? Então, um bom jeito de usar, né, essas quantidades que a gente usou aqui é usar massa para medir a quantidade de açúcar e volume para medir a quantidade de solução. Então, essa relação quantidade de açúcar sobre quantidade de solução vira massa de açúcar dividido pelo volume de solução. E essa relação massa de açúcar por volume de solução de açúcar, de água com açúcar, a gente chama de concentração. E a gente pode aplicar isso para qualquer tipo de mistura. Sal e água, açúcar e café, açúcar e óleo, se a gente fizesse, a gente pode traduzir, né, essa ideia para essa divisão. Massa de açúcar sobre volume de solução final. O quanto eu estou colocando em relação ao todo, à solução como inteira. No caso, massa medida em gramas e volume medido em litros, então a unidade de medida de concentração é grama por litro. E nessa parte muita gente se confunde. Por quê? Porque a gente acabou de falar que a densidade de alguma coisa também é massa sobre volume. E assim como substâncias puras, misturas também têm densidade. Também vai ser massa sobre volume. Mas agora a pergunta é, massa do que e volume do que? A gente tem que lembrar que a densidade vai ter em conta a coisa como um todo. Então a densidade da solução vai ser igual a massa da solução dividido pelo volume da solução. Ou seja, a massa da solução inteira, água e açúcar, dividido pelo volume da solução inteira, água e açúcar. A concentração está mais focada no açúcar. A concentração está mais focada no que eu estou colocando. Então, quanto estou colocando de açúcar ali? Então, apesar de ser M sobre V, tudo igual, entre aspas, a concentração vai ser a massa de açúcar, não a massa de solução, a massa de açúcar dividido pelo volume da solução. Essa é a diferença. Densidade vai levar em conta a massa da solução inteira, água e açúcar. A concentração vai levar em conta a massa só do açúcar, só do que eu estou colocando. Então vamos tentar entender essa diferença visualmente. Vamos supor que esse desenho preto na parte de cima é a minha solução. É água com açúcar. Eu tenho ali uma ondinha para representar que tem água ali, né, nessa parte de dentro desse copo. E essas partículas são as partículas de açúcar. A densidade, que está aqui na minha esquerda, né, se a gente fosse pensar na densidade como uma ideia no desenho, ela levaria em conta tudo. As bolinhas e o líquido dentro do copo. Enquanto a concentração, que está aqui na direita, vai focar mais só nas bolinhas, só no açúcar. Então, enquanto a densidade foca na solução como um todo, a concentração vai focar mais na quantidade de açúcar daquilo que eu estou colocando. E a gente viu em aulas passadas, na aula 3 e 4 também o uso disso, que a gente pode expressar a quantidade de alguma coisa em mols, né? Quantos mols eu tenho daquilo? Quantos mols de açúcar eu tenho? Daquela massa que eu coloquei, né? Naquela colher que eu coloco e jogo, quantos mols de açúcar eu tenho ali? Então, do mesmo jeito que a gente pode expressar a quantidade em massa de açúcar, a gente pode também expressar a quantidade de açúcar em número de mols de açúcar.
A gente pode usar o mol para expressar essa ideia. No caso, a ideia é exatamente a mesma. Quantidade de açúcar, número de mols de açúcar, dividido pela quantidade de solução. No caso, o volume da solução, né? A solução final é um líquido, a gente tem que lembrar disso. No caso, o raciocínio é exatamente o mesmo. O número de mols de açúcar, a quantidade de mols vai ser representada pelo número de mols que está ali. E esse número de mols a gente escreve como um N minúsculo, né? N açúcar, número de mols de açúcar, dividido pelo volume da solução, V da solução. N de açúcar, mol, dividido por V, litro. Então, a unidade de medida de concentração, usando mols, é mol por litro. Se usando grama era grama por litro, o mols é mol por litro. E a única diferença é que, comparado com a concentração original que a gente viu, essa concentração usa mols como referência para o tanto de coisa que eu estou colocando. Então a gente vai chamar ela de concentração em mols ou concentração molar. Dá no mesmo. Agora, vamos supor que eu queira ser um pouco mais diferenciado. Eu vou continuar usando massa de açúcar, problema nenhum. Só que agora eu não quero ver o volume da solução. Eu não quero ver o quanto eu tenho no final de líquido, né, de volume do líquido. Eu quero saber a massa dele. Eu quero saber a massa final da solução. No fundo, eu não mudei nada. Ainda continua sendo aquela relação de quantidade que a gente viu antes. Quantidade de açúcar dividido por quantidade de solução. Só que agora, ao invés de usar volume de solução, que eu fiz das duas concentrações, eu vou usar massa de solução. Não mudei nada. Então, eu posso fazer essa relação entre massa de açúcar dividido pela massa de solução. Se a gente fosse resumir, né, abreviar, seria M de açúcar e M de solução. Isso numa divisão. Eu vou ter grama em cima, né, massa medida em gramas, eu vou ter grama tanto em cima quanto embaixo. Essas gramas, né, esses Gs que a gente usou aqui, como em grama por litro, para medir a massa de açúcar, eles vão se cancelar. Então, no final, isso que a gente fez não vai ter uma unidade de medida. Eu não consigo fazer grama por litro, grama por mol, não consigo fazer nada disso. Eu vou ter um número puro, sem unidade. E o nome dessa relação é título. Não sei por que se chama assim. Até hoje não sei, ninguém conseguiu me explicar o porquê que se chama título. Por que não tem nenhum outro nome. Tem gente que chama de relação massa-massa, né? Massa de açúcar por massa de solução. Eu prefiro, porque eu acho mais claro. Mas o nome que você acha bastante em aula e em livro é título. Tá? É essa relação massa do que eu estou colocando dividido pela massa da solução. Vamos supor que você é que nem eu, e você não gosta de um número solto assim. Você gosta de porcentagem. Eu gosto muito de porcentagem porque eu consigo ver melhor as coisas. O que seria a porcentagem? No caso, vamos supor que a massa da solução aqui no nosso título fosse 100 gramas. E a massa do açúcar fosse 30 gramas. Ou seja, eu coloquei 30 gramas de açúcar para fazer uma solução de 100 gramas no total. Com água, né? Isso quer dizer que eu botei 30 gramas de açúcar, 70 gramas de água e juntos deram 100 gramas de solução. Isso vai dar 0,3, né? O título dessa solução vai ser 0,3. 30 dividido por 100. Só que a gente pode expressar isso em porcentagem. 0,3 em porcentagem é o quê? É só pegar 0,3 e multiplicar por 100. Ou seja, esse título ele pode ser expressado em uma porcentagem, que para mim é muito melhor. Então a gente pode falar que a porcentagem de massa de açúcar naquela solução é 30%. Toda aquela solução que a gente pegar, 30% vai ser de açúcar, o que eu estou misturando, e 70% vai ser daquilo que eu estou usando para misturar, no caso a água. Lógico que a soma de quantidade de água, né, porcentagem de água e porcentagem de açúcar tem que dar 100%, porque são as duas únicas coisas que eu tenho. Então se eu tenho 30% de açúcar, 70% vai ser de água, somando o 100%, que é a solução como um todo. E agora, só para poder generalizar tudo que a gente falou. Isso que a gente pensou não vale só para açúcar e água. Pode ser para qualquer coisa que a gente está misturando e qualquer coisa que a gente usar para misturar. Nosso caso, que a gente misturou, que é o açúcar, se chama soluto. O nome é estranho, mas é.
Eu acho bizarro, mas pode ser costume. E o que a gente usou para misturar aqui a água se chama solvente. E soluto com solvente juntos vão formar a solução. Que nem o raciocínio que a gente acabou de falar para a porcentagem de massa. Então, tudo aquilo que a gente usou de M açúcar, N açúcar e assim por diante, a gente pode substituir açúcar por soluto. Isso quer dizer que eu vou ter concentração igual a massa de soluto sobre o volume da solução. Né? Se a gente for ver aqui o conceito de concentração, açúcar virou soluto, então concentração pode virar massa de soluto sobre o volume da solução. Concentração em mols, né? A quantidade agora de soluto expressa em mols, ou no nosso caso o açúcar. Vai ser número de mols de soluto dividido pelo volume da solução. O título vai ser a massa do soluto, que no caso seria a massa de açúcar, que é o que a gente está misturando, dividido pela massa da solução. E a porcentagem em massa continua igual. É só multiplicar o título por 100 que você acha a porcentagem em massa. Então, o que você precisa sair daqui sabendo? Essas misturas elas são uniões de várias substâncias no mesmo espaço físico sem gerar substâncias novas. Elas não formam uma reação química. Essa é a principal diferença. Soluções são misturas homogêneas, né? Elas são misturas homogêneas, eu só tenho uma fase. O que eu estou misturando, que no nosso caso até agora foi o açúcar, se espalha tão bem ao longo do líquido, que era a água, que eu não consigo ver diferenças visuais na composição, né? Eu comecei com uma água transparente, coloquei açúcar, misturei e continua transparente. Todas as contas ligadas às soluções são relações entre a quantidade de soluto e de solução. E essa é a parte mais importante. Se você entendeu que tudo é isso, tudo é só uma relação de quantidade de soluto e quantidade de solução, você vai ver que todas essas fórmulas são a mesma ideia, elas representam a mesma coisa. Então, ao invés de pensar em várias fórmulas, você pode pensar de um jeito só e o resto você vai só entendendo, porque é tudo a mesma coisa. E um ponto que eu deixei no final que é importante, voltando naquele slide, densidade e concentração não são a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa. Apesar de ser M sobre V, todo mundo fala toda hora M sobre V, M sobre V, e no final confunde porque acha que é tudo igual. A densidade está mais relacionada com a quantidade total de solução, né? Massa da solução dividido pelo volume da solução. O foco dela é na solução como um todo. Enquanto que na concentração, o foco maior na quantidade é do que eu estou colocando. No caso, até agora, o açúcar. Por isso que não é a massa da solução na concentração. Na parte de cima, né? É a massa do açúcar, a massa do soluto. Já que a gente conseguiu generalizar com as palavras que a gente aprendeu. Então, se você consegue entender essa imagem, você consegue entender muito bem a diferença entre densidade e concentração. E muita gente erra isso. Porque só aprende a escrever M sobre V, chega na hora, confunde tudo e, lógico, erra todas as contas. Gente, era essa a aula de hoje. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido. Se você conhece alguém que tem dúvida com isso, e todo mundo conhece, envie isso para um amigo que acha que vai ser ajudado com essa aula. E se inscreve aqui para não perder nenhuma aula. Vai ter aula agora toda segunda e quinta. A gente consegue ir bem longe até no máximo o meio do ano. A gente vai conseguir ver quase tudo que a gente precisa para ir bem em química de ensino médio, química de vestibular. E se você for de ciência e quer saber como aprender melhor, como estudar de uma maneira mais eficiente, dicas de estudo, eu tenho o Instagram, dá um pulo lá para você ver o que eu posto. Eu sempre posto coisas que eu sinto que ajudam muitos alunos que eu tive. @professor Matheus Galdino, lá eu posto coisa quase todo dia. Então se você curte, você quer dar uma olhada e ver mais do que eu faço, segue lá que eu sempre faço umas coisas muito boas. E que ajudam muita gente de modo geral. Obrigado por ter ficado até o final. Vejo vocês na aula 7. E a gente vai começar a aprofundar um pouco mais nas reações de novo. Até a próxima.